amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me vendo. Para você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Você está no canal virtual da Escola de Educação Emocional e eu sou Márcio Luz de Miranda, médico, ginecologista, obstetra, psicoterapeuta e treinador de habilidade de relacionamento interpessoal. Esse é o nosso programa de treinamento virtual de habilidade de relacionamento interpessoal. Estamos no nosso 36º encontro. O assunto que vamos abordar hoje é refletir as perguntas. Faz parte do nosso treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal. Muito bem, então vamos compartilhar nossa tela e vamos localizar onde estamos no nosso processo de treinamento. Então, compartilhando a tela. Muito bem, estamos no nosso 36º encontro, então vamos abrir esse nosso encontro. Muito bom. Então vamos do início. Então, vamos lá. Então, é o nosso treinamento virtual das habilidades de relacionamento interpessoal, promovido pela Escola Virtual de Educação Emocional, através do YouTube. E a nossa tarefa de hoje é conversar a respeito da reflexão de perguntas. Como fazer para refletir as perguntas que nos são feitas. Esse é o nosso 23º degrau da escada metafórica do treinamento que nós vamos mostrar agora para vocês. Muito bem. Então, esse é o nosso treinamento, né? E ele é representado metaforicamente por uma escada, porque as habilidades vão sendo agregadas em termos de valor, né? Então, cada degrau traz uma habilidade e vai, à medida que a escada, os degraus vão subindo, a gente vai aumentando em termos de complexidade da habilidade. Começamos pela mais simples e vamos até a habilidade com maior complexidade. Muito bem, esse treinamento se desenvolve em 5 módulos. O primeiro módulo chama Criando Raízes, o segundo, Abrindo as Portas da Percepção, o que nós estamos agora chama Abrindo as Portas da Comunicação, e nós teremos Abrindo as Portas da Compreensão e da Ação. Muito bem. Fizemos, então, toda essa caminhada já. Está todos os vídeos referentes a cada uma dessas habilidades estão aí no YouTube, na playlist, para serem estudados, para serem acompanhados por você. Hoje nós estamos, então, no 5º degrau, refletir perguntas, do módulo Abrir as Portas da Comunicação, cuja nossa metáfora é espelhar, é o espelho. É voltar para as pessoas que pedem ajuda, aquilo que ela está nos dizendo, para que ela possa pensar, para que ela possa sentir, para que ela possa refletir a respeito daquilo que ela está vivendo e encontrar o quê? Soluções. Muito bem. Então, vamos à frente. Então, num close, nós estamos aqui abrindo as portas da comunicação e esse é o nosso 5º degrau, refletir perguntas. Então, vamos lá. O que será refletir as perguntas? O que é? A resposta é simples. Refletir as perguntas é não respondê-las sem antes identificar as intenções que estão por trás delas. Há sempre um conteúdo subjacente nas perguntas subjetivas, que necessitam de ser decodificadas antes de respondidas. Nem sempre a pergunta feita, ela requer uma resposta. Vai depender da intenção que a pessoa que perguntou tem ao fazer. Então, vamos lá. Por que as pessoas fazem perguntas? Para iniciar um assunto que gostariam de conversar. Então, esse tipo de pergunta não requer resposta.
A pessoa faz uma pergunta e imediatamente ela começa a conversar a respeito do assunto que ela queria. Não há um intervalo entre a pergunta e o continuar da fala da pessoa. Mas ela pode fazer para checar o interlocutor, obter dados para confirmar as suas suspeitas. E aí é muito importante a gente saber qual vai ser a colaboração que a gente vai dar para essa pessoa, porque normalmente essas suspeitas são secretas e a gente não sabe onde ela vai colar a nossa resposta. E às vezes ela pode colar em algum lugar e com isso trazer prejuízo para si e para as pessoas que estão em volta no seu convívio. Também podem fazer para testar. E, finalmente, para se informar. Quando ela faz pergunta para se informar, a gente diz que essas perguntas são objetivas. E elas começam sempre através do como, onde, quando, quem, quanto, o quê. Perguntas objetivas merecem respostas objetivas. Essas perguntas não necessitam de explorar o conteúdo subjacente. Na maioria das vezes, uma pergunta é uma forma de iniciar uma conversa e não precisa de resposta. Somente os ingênuos, os desavisados e vaidosos respondem perguntas sem antes saber quais são as verdadeiras razões que as motivaram. São aquelas pessoas que uma pergunta desperta o professor interior delas. Talvez aquele professor que elas quiseram, imaginaram na vida ser e que não conseguiram. Né? Aquele professor frustrado que está dentro de cada um que não abraçou a carreira do magistério. Né? E aí começam a dar aulas sem que as pessoas desejassem receber aulas. Muito bem. É a vaidade que faz isso. Né? E a vaidade nos torna ridículos e, às vezes, idiota. Nos leva a fazer o que não faríamos habitualmente. A pergunta é sempre um convite e um estímulo perigoso para fazer a nossa vaidade aflorar. Despertar o nosso professor interior. O verdadeiro mestre não é aquele que ensina. Portanto, não é aquele que responde questões, mas aquele que mostra que é possível encontrá-las por si mesmo. O bom discípulo é aquele que descobre o seu próprio caminho para chegar aonde seu mestre está, e por isso quase sempre vai além. O bom ajudador é aquele que ajuda o seu ajudado a encontrar as suas próprias respostas, porque só elas têm real valor para elas mesmas. E aí a gente, então, diz que o peixe morre pela boca e o homem também, por comer o que não podia ou falar o que não devia, ou responder o que não foi perguntado. Então, está aí a imagem do peixe. Foi fisgado pelo quê? Pelo anzol? Não. O anzol não fisga nenhum peixe. É a isca que leva o peixe a engolir, a pegar o anzol. Portanto, as perguntas são iscas. E se não tomarmos cuidado, nós vamos ser fisgados pela nossa vaidade. E na área da saúde, como que isso é a questão de responder as perguntas que os pacientes nos fazem? Tem o paciente o direito de saber a respeito do seu verdadeiro estado de saúde? Essa é a pergunta principal nessa área. E a resposta é sim, desde que ele realmente queira saber. E como é que nós vamos saber se aquela pessoa está fazendo uma pergunta que realmente quer a resposta? Então vamos ver o que acontece. Olhando nos olhos do médico, o paciente diz: a minha doença é terminal, doutor? Quanto tempo de vida o senhor acha que eu ainda tenho ou ainda terei?
Essa é uma pergunta objetiva, principalmente porque existe uma coerência entre a fala e olho-corpo. Olha, olhando nos olhos do médico, ele diz, se essa pergunta fosse feita sem um comportamento coerente, portanto, com o paciente olhando para baixo ou não olhando para o médico, nós teríamos que fazer o quê? Uma grande interrogação e perguntar, será que essa pergunta é objetiva ou subjetiva? Se for subjetiva, merece uma exploração antes de uma resposta. As perguntas objetivas, tipo como, onde, quando, quem, quanto, o que, precisam de respostas objetivas. Mas as perguntas objetivas sempre são acompanhadas de comportamentos subjetivos. Isso é, a pessoa olha nos olhos da pessoa que está sendo perguntada. Há um encaramento no bom sentido. O olhar também pede uma resposta. E esse olhar pedindo uma resposta é extremamente importante. Nós vamos ver isso na próxima habilidade, que se chama refletir o comportamento. Informações quanto ao estado de saúde dos pacientes, de uma maneira geral, devem ser fornecidas pelo médico assistente. A assistência emocional, pela equipe da psicologia hospitalar, quando disponível, ou pela equipe de medicina paliativa. É uma especialidade que está se desenvolvendo muito rapidamente no nosso meio. São médicos que se disponibilizam e estudam como lidar com as pessoas que estão em fase terminal, que têm doenças incuráveis, como ajudá-las a fazer essa passagem, dessa vida para outra vida. Muito bem. Para a gente ter mais detalhes a respeito desse assunto, relacionado à área médica, vocês podem consultar, então, esse livro aqui. Aqui está faltando um N, Conversando com o Paciente. Editado pela editora Crescer, hoje, SEAP Editora, é a nossa editora que edita os livros no treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal, e escrito pela psicóloga doutora Clara Feldman. Vamos prestar atenção nisso aí. O paciente, sem fazer contato visual com o médico, pergunta: doutor, o que eu tenho não é câncer, não? Não é não, né, doutor? O que eu tenho não é câncer, não, né, doutor? Pergunta subjetiva. Doutor, responde a pergunta subjetiva da seguinte maneira: quando você me faz essa pergunta, fala um pouco para mim dos seus sentimentos em relação ao que você está vivendo. Ou então, se ele ainda não quer abordar os sentimentos, que é uma dimensão mais profunda, de maior entrega, ele diz: me conta um pouco a respeito do que você está pensando, de sua doença. E explora o conteúdo subjacente. E aí, nós temos duas alternativas de respostas. A primeira alternativa é: o paciente ainda em fase de negação, pede o médico o endosso para ficar na fase de negação. Doutor, eu não estou com câncer, não, né? Não é? Ele ainda não está preparado para saber a verdade a respeito de sua doença. Ele não volta a repetir a pergunta. Isso é muito importante. E aborda outros assuntos de sua vida, referente ou não à doença. Nesse caso, não estamos autorizados a fazer essa informação de maneira objetiva. Ou então, o paciente retorna a mesma pergunta. Então, doutor, estou ou não com câncer? O médico precisa lhe dar a informação correta e se disponibilizar em termos de tempo para fazer uma escuta efetiva e afetiva após a sua informação. Para isso, é preciso escolher um horário que o permita ficar ao lado do paciente o tempo necessário para que ocorra a catarse.
Se dispuser de um serviço de apoio psicológico, esta é a hora ouro para solicitar a sua ajuda. Normalmente, a bibliografia citada é o Conversando com o Paciente. Olha aqui, ó, faltando um N aqui. Tá? Por gentileza, corrija aí na sua cabeça, aí, Conversando com o Paciente. Clara Feldman, CEAP Editora, que ficou com a responsabilidade de edição dos livros da Editora Crescer. Muito bem. E aí é o nosso convite. Se você já assistiu o 36º encontro do treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal, quer refletir as perguntas, volte lá no YouTube. Entre na Escola Virtual de Educação Nacional e assista novamente, para que fique bem sedimentado essa questão das perguntas. E aí temos que abrir um capítulo, né? Um setor aí dentro dessa habilidade, que também refletir as perguntas é uma forma efetiva de evitar as perguntas que nos colocam em situações embaraçosas, perguntas embaraçosas. Né? Toda vez que nós devolvemos a pergunta para a pessoa que nos faz uma pergunta embaraçosa, essa pergunta ela evapora, ela desaparece e a gente não precisa de ficar embaraçado em responder aquilo que a gente não quer. Né? Então, quando você me faz essa pergunta, fale um pouco mais a respeito do seu interesse, a respeito desse assunto. Ou me fala o que você está sentindo quando você está me fazendo essa pergunta. São duas respostas mágicas. São duas respostas mágicas para lidar com as perguntas embaraçosas. Uma coisa não vale, né? É responder da seguinte maneira. O que você acha? Toda vez que você faz essa resposta a uma pergunta, o que você acha, a pessoa pensa. E às vezes até se manifesta. Se eu soubesse, eu não estava te perguntando. Então, essa não é a resposta para ser feita quando nós estamos diante de perguntas subjetivas ou embaraçosas. Por outro lado, quero fazer um convite para que vocês não façam nenhuma pergunta na vida de vocês antes de fazer pausa, estabelecer o foco, e o foco é vocês, né? O foco sou eu, e a intenção é o que eu estou querendo quando eu estou fazendo essa pergunta. De posse dessa resposta, eu posso fazer a pergunta colocando o conteúdo subjacente secreto às claras. Eu estou te fazendo essa pergunta, vou te fazer uma pergunta por essas e essas razões, e aí, se você puder me responder, seria muito bom. Você? Interrogação. Muito bem, meus amigos e amigas, com isso nós terminamos esse nosso degrau, mais um degrau do módulo refletir, do modo abrir as portas da comunicação. E essa é a habilidade de refletir as perguntas. Um grande abraço para vocês e na próxima semana, se Deus quiser, vamos abordar, então, mais um degrau do abrir as portas da comunicação. Vai ser o nosso 6º degrau da nossa escada virtual de 23 degraus. Um grande abraço e até o próximo encontro. Fiquem em paz. E até lá.